Ei, Cris, tudo bem? Tudo bem? É um prazer revê-la. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui de novo, muito bom, realmente. Então, vamos conversar, né? Vamos falar sobre profissão. Fala pra gente a importância disso na sua profissão, o seu diferencial hoje no mercado de trabalho. Então, eu sou formada como educadora, na verdade, na área de inglês, lá na Argentina, e aqui eu tenho letras, inglês e português também, tenho licenciatura em letras. Então, a minha vida foi, na verdade, dedicada à educação, porque eu tenho trabalhado na educação desde os 18 anos. E eu acho que se você realmente entende que essa é a sua vocação, e eu estou falando de vocação porque não tem como você estar envolvido na educação se você não tem vocação para isso. Não é uma coisa que você faz assim automaticamente. É uma coisa que você tem que sentir um chamado assim de dentro, né, para você se envolver em educação, né? Então, se você tem essa vocação, se você tem esse entendimento que você quer se dedicar a isso, você tem que se preparar, né? Você tem que estudar, você tem que aperfeiçoar aquilo que você, as áreas que você entende que são direcionadas para esse trabalho, né? E eu acho que isso é fundamental. Hoje em dia, né, todo mundo está se aperfeiçoando, fazendo pós-graduação, fazendo várias faculdades, um complementando a outra, para você ter uma base sólida assim, para você trabalhar assim de forma responsável, né? Como que você sentiu que essa era a sua vocação? Porque a pessoa, né, o jovem, aos 18 anos, a maioria deles não sabem o que vão estudar, que carreira vão seguir. Aí não é só uma escolha, é vocação. Mas como que veio esse sentimento? Então, você sabe que é muito engraçado, porque a gente tem que escolher uma carreira numa idade que a gente não sabe muito bem o que quer, né? Porque são 17, 18 anos, 16, mais ou menos. E isso também aconteceu comigo. Na verdade, eu tinha estudado numa escola bilíngue desde criancinha. Então, eu era bilíngue, era inglês, espanhol, né? Porque eu não sou brasileira. E eu não sabia muito bem, como acontece com os jovens, não sabia se era educação, se era professorado, se na área de inglês ou se era medicina. Na verdade, duas coisas completamente opostas, né? Misturou na cabeça. Na cabeça, que eu acho que acontece com os jovens, né? Não sabe se é ciências da computação ou, sei lá, odontologia, né? Fica muito nessa base. Eu fiz assim uma orientação vocacional, tudo, né? Mas nem sempre dá muito certo. Então, o que saiu para mim era que podia ser tanto uma coisa quanto a outra, que eu ia me dar bem em qualquer coisa. Então, ficou aquela indefinição. E aí eu tive uma orientação da minha mãe, né? E a minha mãe, mãe assim com mais pé no chão, sabe? Eu estava namorando já com quem foi ser meu marido. Mãe conhece, né? Sabe? Aí ela falava assim para mim, olha, se você for estudar medicina é uma carreira que exige muito sacrifício, são muitos anos, você vai casar, você isso, você o outro, entendeu? Aí ela foi me aconselhando seguir na área de educação, na área de professorado, né, que era na área de inglês, né? E eu achei que ela era razoável aquilo que ela estava me falando, né? Então, na verdade, eu comecei seguindo uma orientação da minha mãe, né? Até hoje eu gosto de medicina, eu gosto de tudo que tem a ver com medicina, né? Mas eu comecei nessa área, eu fiz magistério e lá na Argentina o magistério eu fiz numa escola que era bilíngue também. Então tudo coincidiu, uma coisa com a outra. Uma coisa casava com a outra. E eu vi que a orientação da minha mãe era coerente, digamos, entendeu? Às vezes a gente tem que ouvir, sabe, os pais. Eu vejo que nessa idade da adolescência, idade de decisões, às vezes a gente não quer ouvir os pais, mas eu acho que a gente tem que parar e prestar atenção, depois tomar a nossa decisão. Mas eu acho que tem que prestar atenção. Eles conhecem bem e têm uma experiência de vida também. Então eu comecei assim. E eu acabei gostando por dois motivos. Primeiro, porque eu gostava do inglês, eu estava preparada para isso. E segundo, porque eu me envolvi, né, na área de lidar com crianças e tudo. E eu comecei a trabalhar muito nova. Com 18 anos, eu já estava trabalhando na escola. Enquanto eu estava estudando, terminando de estudar, aí eu trabalhei, né? Outra coisa também que influenciou a escolha, né, da
da pedagogia, da educação infantil. Da educação infantil. Então, eu vi na prática que eu gostava disso, que isso é uma coisa muito importante. Às vezes, você estuda, termina uma carreira sem ter uma prática, né, daquilo que você quer. Na hora que você começa a ter uma prática, aí você vê que não é aquilo. Isso aconteceu com meu irmão. Meu irmão quis estudar advocacia de qualquer jeito, aí, quando ele começou a fazer estágio, ele falou, não é isso que eu quero. Ou eu não aprendi o suficiente no curso, eu não absorvi o curso na íntegra, né? Então, eu acho essa experiência muito importante. Você começar a praticar aquilo que você acha que você gosta, enquanto você está estudando, né? Isso te prepara no momento que você terminar, você já tem certa experiência, né? Que hoje tem bastantes inconvenientes nessa área, né? O primeiro emprego, você termina, você é formado, você não tem experiência, tem dificuldade para conseguir o primeiro emprego. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. E eu acabei gostando, eu sempre gostei. Agora, eu continuo gostando de medicina, mas eu acho que eu tenho... Seu dom. O meu dom é para essa área mesmo. Você estava falando que hoje é importante o profissional ele se renovar, ele se qualificar, ele buscar cursos, pós, etc. e tal. Você tem duas formações, uma na Argentina, outra no Brasil. Como que uma completa a outra? Qual a diferença, né, desses dois países em termos da educação infantil? Então, na verdade, a formação em educação que eu recebi na Argentina foi muito completa. Eu peguei na Argentina uma época que é época de ouro, realmente, da educação, a nível universitário, né? E eu estudei em colégios públicos, né, mas com uma excelente educação. Então, eu recebi uma informação e uma formação muito boa. O que veio fazer aqui a carreira de letras, né, foi complementar aquilo que eu tinha feito lá, na verdade, e me dar essa bagagem brasileira que eu não tinha lá, logicamente, entendeu? Culturalmente é completamente diferente. Culturalmente é diferente. Quando eu vim, apresentei todos os meus papéis para poder revalidar, para poder entrar na USP e tudo. Quer dizer, o que foi que eles me apontaram? Quer dizer, você precisa se informar em toda a área brasileira, que eles têm razão. E para mim, trabalhando aqui também tudo, porque eu trabalhei, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu trabalhei dando aulas particulares, mas depois eu me envolvi numa escola. Então, nesse momento que eu precisei de toda a informação brasileira, que eu acho que foi muito importante para mim. Então, uma coisa complementou a outra. Agora, fora isso, eu fui fazendo, por isso essa atualização, cursos, sabe? Cursos sobre pedagogia, sobre psicologia, sabe? Para complementar esse trabalho com as crianças. Então, eu acho que essa atualização, na medida que você vai trabalhando, você vai vendo as carências, você vai vendo quais são as necessidades, é importante você se atualizar, né? Aí você vai vendo na medida que você vai conciliando, né, trabalho com atualização profissional. Qual o maior desafio para o novo profissional hoje de educação infantil que quer trilhar esse seu caminho aqui no mercado brasileiro? Eu creio que o grande desafio é se você realmente ter vocação por isso, você entender que esse é o caminho, essa é a profissão que você quer. Por quê? Porque o professor, né, o educador, ele enfrenta muitas dificuldades, se você trabalha em escola pública ou trabalha em escola particular, né, escola particular tem algumas vantagens, mas também tem algumas dificuldades. Então, dificuldades assim com as famílias, dificuldades de interação com as famílias, essa é uma reclamação muito frequente dos professores, né? Então, na verdade, você tem que batalhar muito para você poder trabalhar com o educando, né, com a criança ou com o adolescente. Você tem que batalhar muito para poder integrar o trabalho da escola com o trabalho da família, porque essa é uma dificuldade que o educador tem. Por outro lado, a escola pública tem os salários baixos, entendeu? Então, há uma reclamação, há um desânimo nos professores, que se você não tem realmente entendimento de que aquilo que você tem, aquilo que você quer, você gosta, você quer fazer, você acaba desistindo. Então, eu acho que esse é um desafio. Se você quer, se você gosta, se você entende que esse é o caminho, você batalha, você enfrenta tudo isso, senão...
procurar saber também, né, o que o governo oferece, que sustento que tem essa profissão, realmente tem que se informar. Agora, uma coisa interessante, não tem como a gente fugir da Cris Poli, apresentadora. Você falou que na classe média, né, nas escolas particulares, há uma dificuldade maior em manter contato com os pais, o que deve gerar também alguma coisa nos filhos, né, que você identificou dentro da escola. Foi a partir daí que a Cris educadora migrou para a TV? Então, na verdade, a minha migração para a TV foi uma coisa assim, muito de circunstância, né? Porque eu estava trabalhando numa escola particular, que era uma escola bilíngue cristã, e eu estava realizada, e eu estava fazendo um trabalho que eu gostava, trabalhava com as crianças e com as famílias, que eu acho que isso é fundamental, o trabalho em qualquer escola, integrar, né, família com criança. Eu acho que a escola é uma parceira da educação dos filhos, né? Junto com Um agente social também. Exatamente. Então, o SBT coincidiu com que ele comprou esse programa e ele estava procurando alguém para fazer esse papel de Super Nanny. E eles fizeram testes com psicólogos, com médicos, até com artistas fizeram testes, mas não encontravam alguém do perfil que eles procuravam. Então, eles entenderam que tinha que ser um educador. Entendeu? Então, eles começaram a procurar... Um avanço, né? Exatamente, né? Que eu acho que é muito bacana isso aí, até da própria equipe da produção, entender, fazer um trabalho com seriedade, sabe? Não é pegar qualquer um para fazer um programa de televisão. E então eles começaram a procurar em escolas. E aí me acharam na escola que eu estava trabalhando. Aí eu vi o programa, assisti o programa, porque eu não conhecia o programa. E me interessou, porque o trabalho era muito parecido com o que a gente fazia nas escolas. Essa integração, relacionamentos, família com criança, com filhos, filhos com pais, enfim. E então eu aceitei, mas sim um pouco assim, meio sem muita expectativa. Eu gostei da proposta. Eu falei, o pessoal lá que estava na escola e tudo, achou que eu podia ter o perfil, falou, olha, vai lá, tenta, vamos ver o que acontece. E a minha família me apoiou, né, meu marido, meus filhos também, tudo. E eu fui lá, falei, vamos ver o que dá. E deu super certo, entendeu? Então, eu acabei me envolvendo assim por essas coisas, né, de Deus, né, que vai te conduzindo e você vai fazendo. E acabei deixando a escola, lógico, porque chegou um ponto que não dá para conciliar as duas coisas, né? Mas eu continuo fazendo trabalho de educação, isso que é interessante, entendeu? Eu não abandonei a minha profissão de educadora. Né? Cris, obrigada, viu? Que Deus te abençoe, que seja uma carreira aí de sucesso, de alegrias, e que realmente você venha abençoar e transformar mais famílias e vidas, tá? Obrigada, viu? Foi muito bom estar com você, adorei, tá? E muito sucesso no seu programa também, tá? Seja bem-vinda sempre aqui no Atitude.